Fala, rapaziada, sejam bem-vindos ao nosso canal Camarote. Vamos hoje ver aí o que a imprensa, né, falou sobre o empate amargo, né, do Flamengo e Atlético Mineiro. O Flamengo jogando em casa, perdeu um pênalti com o Davi Luiz, né, teve várias chances. Mais uma vez, o nome do jogo, né, pelo lado do Atlético Mineiro foi o Everson. Pelo lado do Flamengo, com certeza, o Wesley, o nosso lateral aí, jogou muito. E vamos ver o que a imprensa repercutiu aí hoje? Bora pro vídeo. Porque ainda que jogando completamente desfalcado ontem, o Felipe se orgulhou de o Flamengo manter basicamente o modelo de jogo que ele teve mesmo com o time inteiro e o domínio de jogo que ele teve nas finais da Copa do Brasil com o time inteiro sobre o Galo. E foi o destaque desse trecho da entrevista coletiva que a gente mostra do Felipe Luiz agora. Saí extremamente satisfeito, por quê? Porque eu, no meu modelo de jogo, eu criei um modelo de jogo onde o torcedor se sinta representado, que é pressionar alto, que é atacar em todo momento, que é um time vertical, que tenha chances de gol, que jogue tentando sempre buscar o gol. E eu vi o meu modelo de jogo sendo representado no campo hoje pelos jogadores, que treinaram pouquíssimo juntos, esse time nunca tinha jogado junto, e entenderam perfeitamente tudo que eu queria, fizeram um jogão, assim, um jogo extraordinário, fizemos muitas chances de gol para fazer o gol, infelizmente a bola não entrou. E o futebol é assim. Eu conheço meus jogadores, eu vejo como eles treinam, isso é o primeiro. Depois eu vejo a ambição que eles têm. E como eu falei para vocês, eu tô com o meu cargo em jogo todas as rodadas. Eu penso isso, que eu vou ser demitido cada vez que eu perder o jogo. Então, eu vivo em estado de alerta constantemente. E quem não está no mesmo estado de alerta que eu, provavelmente não vai jogar. E eu vejo os jogadores querendo, os jogadores com ambição, os jogadores no mesmo estado de alerta que eu. Então isso me deixou muito tranquilo no treino de ontem, por exemplo, quando eu vi eles treinando. Eu falei, eu estou muito bem servido, eu não tenho dúvida sobre o meu time, eu não tenho dúvida sobre a minha escalação, eu não tenho dúvida nenhuma, porque eu vi os jogadores treinando e querendo ganhar o jogo. Além de carregar uma responsabilidade de jogar como campeão da Copa do Brasil. E todos os outros times vêm para vencer o campeão. E isso aí que nos motiva também cada vez mais. Como eu falei, a minha fome e ambição não param. Essa questão da pressão, a gente está falando do Atlético não ter jogadores nesse setor de meio campo que facilita o adversário de trabalhar e de tomar conta da partida. Ontem teve Bernard, Hulk e Daverson. São 3 jogadores que eles não conseguem, em sincronia, pressionar a defesa do adversário, né? Tem mais dificuldade para isso. No Flamengo ele tinha Michael e Bruno Henrique, que pressionam com mais intensidade. E ao pressionar, adianta o setor de meio campo, que tinham 3 jogadores. Everton, Matheus e Alcaraz. Então isso sufocou o Atlético o tempo todo. Se você inverter para o Atlético, os 3 não conseguiam pressionar, Bernard, Daverson e Hulk. E o espaço entre esses 3 e os 2, o Matheus, o Fausto Vera e o Otávio, era muito grande. Então, esse buraco aqui, para trabalhar, fica uma avenida, fica muito largo. O Atlético até nem tentou tanto pressionar os zagueiros, isso era proposital. Assim, a ideia era tentar tirar um pouquinho a bola dos caras de meio campo do Flamengo, né? Porque se o Atlético sobe muito e faz os encaixes individuais que melhoraram o time no jogo de ida da final da Copa do Brasil, o Felipe até falou sobre isso na coletiva. O Atlético não poderia marcar individual e eu esperava que o Atlético deixasse sobra, porque o meu ataque, o ataque do Flamengo, estava muito rápido. Então, se você deixa homem a homem um ataque rápido e a bola vem nas costas do zagueiro, você não pega mais, acabou. Com Michael jogando de segundo atacante e Bruno Henrique, que foi uma boa sacada do Felipe, inclusive o Michael a gente viu nos jogos finais como um ponta, dando a largura principalmente pelo lado esquerdo. Como ontem ele estruturou com 3 e liberou o Ayrton Lucas, ele precisava tirar esse cara da ponta para não embolar. E aí ficou Michael e Bruno, os 2 por dentro, contra 3 zagueiros do Atlético, que se fizessem o encaixe, ia ficar de mano com o velocista. Então ele deixava o batalha de sobra e não pressionava tanto os zagueiros. Os zagueiros do Flamengo vinham com a bola. O problema é que na hora de encaixar nos meio-campistas, no Alcaraz, no Matheus Gonçalves, que fez um ótimo jogo para mim, jogando de meia pelo lado direito, né? Ali também não tinha marcação. Então o Flamengo saía limpo com o zagueiro que não estava pressionado e achava os caras por dentro, que já achavam o Wesley. Sabe quantas vezes o jogo já tinha desandado? Os zagueiros do Flamengo finalizaram da entrada da área? Pelo menos umas 4, 5 vezes. Fabrício 2, 3 vezes e o Davi mais umas 2. Agora, eu queria retomar... É muita liberdade. Sim. Muita liberdade.
Queria retomar aquela fala do Felipe da fome, do desejo de ganhar. É óbvio que se você me perguntasse antes do jogo, como disse o Mansur, inclusive no troca de passes, o Flamengo vai ser campeão brasileiro? Eu digo, cara, quase impossível. Mas ele entrou em campo com chance matemática. E eu acredito, quando o Felipe fala nessa fome, nesse desejo, nessa obsessão de ganhar cada jogo. E, inclusive, foi isso uma das razões que levou à queda do Dorival, já campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, aquele derretimento em reta final de Brasileiro, acabou sendo um dos responsáveis pela saída do Dorival quando o Felipe era jogador dele. Nossa, gente, vai chegando o almoço, a gente vai tendo fome, né? Que coisa louca. Agora, é louco. Fome de bola tá o Flamengo nesse momento. O Galo se aproveitou na segunda etapa, que o Mengão, claro, o primeiro tempo foi intenso, muito qualificado, ofensivo, 14 chances para o Flamengo, só 2 para o Galo. Nossa. O pênalti desperdiçado pelo Davi Luiz, defendido pelo Everson, que, aliás, poderia ter definido o jogo, que acabou 0-0. E o Flamengo fez, mais uma vez, um jogo diferenciado. É o que eu, pelo menos, vi. Agora, o Galo, quando substitui, coloca o Paulinho e o Flamengo tem que colocar meninos da base, aí desequilibra um pouco e o Galo teve mais chances ali no final. Agora, foi uma partida que, mesmo sem gols, realmente valeu a pena acompanhar. Valeu a pena. E o Felipe Luiz, quando ele assumiu o Flamengo, ele falava do formato que ele gostaria que o time jogasse, que é esse formato mais intenso, ocupando o campo do adversário. Em alguns jogos eu não consegui enxergar isso no Flamengo, o de ontem eu já consegui enxergar isso no Flamengo. A ideia do Felipe Luiz se refletindo dentro do campo com a atuação com as atuações, né, de vários jogadores do Flamengo, que foi muita intensidade. O primeiro tempo, principalmente, o Flamengo passou por cima, o Everson acabou sendo o grande destaque por parte do Galo. O segundo tempo, por causa das alterações e também por causa do cansaço dos jogadores do Flamengo, o Galo começou a equilibrar um pouquinho mais. Mas foi um amasso do Flamengo. É isso aí, rapaziada. A gente fica por aqui. Hoje o empate realmente foi um gostinho amargo, né? E assim, o Flamengo, pra mim, jogou muito. Cara, jogou muito, assim, o primeiro tempo perdeu muito gol. É algo que o Felipe Luiz vai ter que consertar isso daí, né? Porque já não é de hoje que o Flamengo é um time que perde muitos gols. E assim, o pênalti. O Alcaraz já havia batido 2 pênaltis recentemente. Os 2 ele havia convertido. Deixa o cara bater, porque para o cara se tornar um dos batedores oficiais, já que o Gabigol vai sair, né? O Pedro, eu não acho que o Pedro é um excelente batedor de pênalti. Acho que ele bate mal. Eu acho que há jogadores que batem melhor do que ele. Essa é a grande verdade. Eu já vi Léo Pereira batendo pênalti, bate bem. Então, assim, tem o Alcaraz, o próprio Arrascaeta, o Bruno Henrique. Então, assim, para o ano que vem aí, vai ser uma coisinha aí para o Felipe já estar atento, né? A definir, né? Mas a gente fica por aqui. Hoje é um vídeo rápido. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de dar aquela moral e de compartilhar também, né? Se você puder levar esse vídeo para mais pessoas, eu agradeço. E você me ajuda, e eu ajudo, e eu posso ajudar levando algum tipo de informação também. Muito obrigado aí, galera. Valeu, abraço.